Vamos fazer um resumo profético do reino da besta, ou seja, o reino de Roma. Lembrando que Roma foi fundada em 753 anos antes de Cristo. O profeta Daniel viveu mais ou menos 700 anos antes de Cristo, aproximadamente um próximo do outro, quando viveu Daniel e quando Roma foi fundada. Então, o profeta Daniel, o livro do profeta Daniel, é o livro das revelações da igreja do Velho Testamento. É o que Deus quis revelar ao povo do Velho Testamento, da igreja do Velho Testamento. Então, está no livro do profeta Daniel. O que Deus quer revelar ao povo do Novo Testamento, a nova igreja em Jesus, o Apocalipse, está aí no Apocalipse, né? A revelação da igreja do Novo Testamento, a nova aliança no sangue de Jesus. Então, tudo começa, você está observando aí, nós deixamos aqui o desenho da besta, né? É Roma, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui nós estamos mostrando só as 7 cabeças, mas ela tem 7 cabeças e 10 chifres, no qual em outro vídeo nós mostramos. Então, começa pelo ferro das canelas da estátua, em Daniel, capítulo 2, 33. O ferro. As pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Então, as canelas. As canelas da estátua do profeta Daniel, sem sombra de dúvida nenhuma, é o Império Romano. Era o Império Romano. Então aí começou a revelação sobre esse reino de Roma. As canelas de ferro, o quarto império. Da qual nós comentamos, o primeiro império foi Nabucodonosor, o babilônico. Depois veio o segundo império, os medos e persas. Aí veio o terceiro império, que foi o grego macedônico, com Alexandre Magno o Grande. E o quarto império, estão sendo aí as canelas de ferro, o Império Romano. Então encontramos aí o ferro das canelas da estátua de Daniel, o Império Romano, o ferro nos pés da estátua de Daniel, né? Também o Império Romano agora, quando voltar, é a besta que recebeu a ferida da espada e vivia, é a besta que foi, já não é, mas que virá, quer dizer, o mesmo reino que foi, deixou de ser reino e volta a ser reino. E o ferro nos dentes do quarto animal, de Daniel, capítulo 7 e versículo 7. Um animal terrível, na visão dos 4 animais. No versículo 7 diz: depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. E ele devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 pontas. Então ele o Império Romano também é os grandes dentes da quarta fera, dentes de ferro. O quarto metal da estátua. Agora vamos para ver a quarta composição. O quarto metal do qual comentamos. Da estátua, primeiro o ouro, segundo o segundo era prata, o terceiro era cobre e o quarto era ferro. Então, ele era o quarto metal da estátua de Daniel, no capítulo 2, versículo 40 do profeta Daniel. Também ele é o quarto animal, né, em Roma, o Império Romano, o quarto animal do capítulo 7, a fera terrível, né, que nós lemos agora. E também o quarto rei, acumulado de grandes riquezas, no capítulo 11 e versículo 2. 11 e 2, que diz assim: e agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. O quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos os reinos da Grécia.
Então Roma é o quarto rei acumulado de grandes riquezas do capítulo 11, versículo 2. Também Roma é os 10 chifres do quarto animal terrível, do capítulo 7, do qual nós lemos. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, ou 10 pontas. Pontas e chifres é a mesma coisa. Então, é os 10 chifres, né, como falamos aí, do quarto animal terrível de Daniel 7,7. E também o chifre pequeno do quarto animal, que tinha olhos, aí no capítulo 7 e versículo 8, que diz: E estando eu considerando as pontas, as 10 pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, uma ponta pequena, Roma, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Ele também é a boca que falava grandiosamente, da qual nós iremos falar mais à frente. Então, é o chifre pequeno do quarto animal, que tinha olhos, do capítulo 7, versículo 8. Também os 10 chifres da besta que subiu do mar, no Apocalipse 13 e 1, do qual comentamos aí, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Também é os 10 chifres do dragão vermelho, do Apocalipse 12, 3. Aqui trata-se do mesmo reino, né? Os 10 chifres são 10 reis, e esse dragão vermelho que tinha 10 chifres, também representado pelo Império Romano, ou seja, por este reino. E os 10 chifres da besta de cor de escarlate, do capítulo 17 do Apocalipse, versículo 3. Então, o mesmo reino, não é possível nós ir lendo, mas você pode fazer um apanhado aí na sua Bíblia, nós estamos passando as referências, que você vai chegar à conclusão do que nós estamos comentando. É o mesmo reino, Roma. Então, também é a prostituta do Apocalipse, capítulo 17 e versículo 1. A grande Babilônia, a mãe das prostituições da terra, que também tinha 7 cabeças e 10 chifres. E ela também é a prostituta, que todos os reis da terra se prostituíram com ela, Babilônia, capítulo 18, versículo 3 do Apocalipse. É o mesmo reino. E também a prostituta que Deus julgou, aí do capítulo 19 e versículo 2 do Apocalipse. Em continuação, o mesmo reino. No capítulo 17, 5, Babilônia. É a mesma Babilônia, a prostituta, aí do capítulo 17, versículo 5. Também é Babilônia, do capítulo 18, versículo 2 do Apocalipse, quando fala a queda de Babilônia. Também é a Babilônia, a grande prostituta, do capítulo 19 e versículo 2. Você vê que a prostituta, Babilônia é a grande prostituta, é a mãe das prostituições da terra. É o mesmo reino do qual nós estamos fazendo esse apanhado. Também é a boca que falava grandiosamente, lá de Daniel 7, 8, que nós já lemos lá no início. É a mesma boca. E também esse reino, Roma, é a boca lá do Apocalipse capítulo 13, 5, para proferir grandes coisas e blasfêmias contra Deus. E também é a mesma besta do Apocalipse capítulo 13, 1, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. É a mesma besta, é o mesmo reino. Besta se trata de reino, do Apocalipse 12, 3, do qual nós comentamos, as 7 cabeças, o dragão vermelho e a mulher, do Apocalipse 12, 3. E também as 7 cabeças de Babilônia, a besta, a grande prostituta, do capítulo 17 e versículo 3. Então é o mesmo reino, aqui está comentando sempre o mesmo reino, esse mesmo poder que está na terra desde os anos antes de Cristo, 753 anos. E aqui nós vamos comentar um pouquinho em Daniel 7:24, que diz sobre 7:24. E diz assim: E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Olha, desse mesmo reino, levantará 10 reinos. Que estão, os 10 reis são, nós falamos aí,
o G8, os países mais ricos, né, que estão na Europa. Nós já citamos aí as 10 pontas do mesmo reino. Do mesmo reino vai se levantar outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Mas trata-se aqui do G8, né, dos 10 reis. Desse mesmo reis surgirá a ponta pequena, ou surgirá esse reino que era diferente de todos os demais que houve antes dele. Então, do G8, que em breve vai se formar o G10, entrando aí a Índia e a China, então estão na Europa, quer dizer, daqueles mesmos reis vai se levantar Roma. Roma também, sabendo que Roma também é da Europa, é do continente europeu. Então, esses reis vêm tudo do mesmo continente, como diz aí. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, né? E depois dele levantará outro, o qual será diferente. Então, esse outro que será diferente, que se levantou entre as 10, é o Império Romano, que está lá na Europa. Então, é um apanhado mais ou menos aí. Quem é Roma, né? Quando iniciou Roma, e quem é Roma e quem será Roma até o final. E Roma é a besta, né, que foi presa por Jesus lá do capítulo 19, quando ele vier com poder e grande glória, e vai prender a besta e o falso profeta e lançar vivos no lago de fogo. Amém.